Olá, estamos aí ao vivo, começando Prosa Cabeça. Cara, estou muito feliz hoje, retomando o projeto Prosa Cabeça. Estou aqui com a minha convidada, a psicóloga Natália. Tudo bem, Natália? Oi, Aide, tudo certo? E aí? Tudo jóia, tudo ótimo. Vamos dar um tempinho, né? Porque, como sempre, o pessoal ir entrando, o pessoal ir se Uhum. acostumando. A live sempre é aquele momento que a gente fica assim enrolando, não sabe o que fala. Aí vai arrumando um monte de desculpa, fala do vento, da chuva, para as pessoas irem entrando. Por exemplo, agora já entrou 100 pessoas. Que legal, é isso aí, moçada. Vai chegando para a gente poder começar. Obrigado, Michele. Você foi a primeira a chegar. Michele Cesário? Olha, Michele de Souza Cesário. Beijão Meu para você. Deus. Prazer estar você aqui, viu? Daniela Ribeiro, é isso aí, a gente está começando a live. Eu vou pedir para vocês uma coisa que eu vi, que eu achei super legal. Ah, eu queria repetir, vou copiar. Coloca para nós, quem for chegando na live, somente o nome não precisa, que já vai aparecer, mas em que cidade que você está, só para a gente ter uma noção com quem que a gente vai falar, de onde vocês são. Só coloca o nome da cidade, a gente ir vendo o que, que vai aparecer, o que, que vai vir aqui. A Michelle, por exemplo, eu sei que é de Itajubá, não é, Nath? É verdade, companheirona. Não, mas o resto, pessoal, aí vai colocando para nós, Ana Maria Camargo, que cidade que você tá? Só para a gente saber, essa coisa da internet é muito legal, né? Porque você chega em lugares incríveis ao mesmo tempo. Outro dia eu fiz uma palestra, Nath, lá para Campo Grande, foi muito legal, nunca tinha visto. Ah, eu vi muita 145 gente, né? pessoas. Cara, eu me senti assim muito feliz. 145 pessoas conversando ao mesmo tempo. Foi muito legal. Então, coloca aí para nós a sua cidade, onde está, para a gente poder ter uma noção aonde a gente está chegando, as pessoas que estão nos acompanhando aí, né? Bom, eu queria falar um pouquinho desse projeto que eu estou retomando, que é o Prosa Cabeça. Olha só, Pouso Alegre, Itajubá, legal. Sejam bem-vindos, todos vocês. O projeto na Cabeça, oi, eu tenho há muito tempo, sabe? É, acho que tem mais de 15 anos, se eu não me lembro, não falha a Caramba. memória. Isso mesmo. A primeira vez que eu fiz o Prosa Cabeça era um projeto de rádio, onde a ideia era fazer uma conversa informal entre duas pessoas sobre o tema relacionado à saúde mental, comportamento humano. A primeira vez que eu fiz foi com a rádio universitária da IFEI, ficamos quase um ano, fizemos mais de 40 programas, tenho eles gravados até hoje, com a jornalista Nicole Gomes. Então, mandar uma homenagem para a Nicole, que foi a primeira companheira do Prosa Cabeça comigo. Depois eu fiz na Rádio Futura com a Célia Renault. Também a gente Uhum. fazia lá o Prosa Cabeça nas quartas-feiras, e era muito legal. O pessoal brincava que queimava feijão para poder. Gente, de ser na hora do almoço, né? Isso, Domênica, vai dando um retorno para nós. Você falou que o meu áudio está um pouco ruim, né? Tá abafado? Eu vou continuar falando, vocês vão ajudando, porque o começo da live é exatamente para isso, né? Para a gente poder ir ajustando o som, luz, e tudo mais. Ah, tá cortando o som. Nesse caso, Domênica, deve ser a sua internet. Porque aí quando corta o som, aí é a sua internet. Entendeu? O som o que daqui seria, por exemplo, o som ou a luz, que aí é de nós aqui, mas se está cortando é da sua internet. Cara, chegamos a Guaratinguetá. Olha só, Caramba. lá no Vale do Paraíba, Guaratinguetá, com a Ana Maria Camargo. Legal. Juarez Roberto, é o nome de cidade? É? Deve ser, né? Ah, tá. O Paraíba são meus conterrâneos lá. Nasci É em São mesmo? José dos Campos. Então tá bom. Pessoal, vai dando retorno para nós do som, que aí para algumas pessoas está cortando. Eu acho que é da internet de quem está nos vendo. E então a gente vem aqui dar um retorno para ver se está claro, se o meu está saindo tudo bem. Nath, fala um pouquinho aí para testar o seu som também.
Então, como eu estava dizendo, né? É muito legal ver pessoas de vários lugares, né, Ide? Pois é, pois é. É era da internet, né? A gente está em E todos os lugares. o alcance que Exatamente, isso traz é fantástico, porque a gente consegue levar informações, conversar, fazer uma troca que antes talvez não fosse possível, né? exatamente. Tamires Melo, como é que tá o som aí para você? Para Michele tá ótimo. E para você, Tamires? Meu som, da Nath tá legal. Aí, o seu som tá ótimo, Nath. Agora a Tamires vai vir um pouco eu falando e ela vai colocar aqui para nós no nosso chat se meu som tá saindo legal. Ah, tá. Hein, Tamires? Escuta um pouquinho o meu som e retorno para mim aí se tá bom. Bom, a ideia hoje é falar sobre as manifestações artísticas. E é óbvio que eu não poderia convidar alguém para falar sobre isso se não fosse também uma artista. A Nath toca na noite, a gente fez algumas coisas juntos também, então foi bem, bem legal. Olha só, e agora, como é que tá saindo o meu som, Nath? Para mim tá a mesma coisa. Tirei o. Ah, então era aqui o meu microfone. Resolvi o problema. Nessa enrolação eu consegui que 17 pessoas entrarem. Ai, que legal. Agora o som tá bom. Então vamos lá. A Nath é psicóloga e artista, então eu não poderia convidar ninguém melhor para a gente bater esse papo, trocar essa ideia sobre a manifestação artística e a saúde mental, que não fosse uma psicóloga que tenha aí as suas aventuras e a sua experiência através da arte. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para começar, para encerrar o assunto, eu queria dizer então que a gente está retomando esse projeto aí do Prosa Cabeça, e toda segunda-feira, sempre na segunda-feira, às 19h15, eu vou convidar uma pessoa para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre um determinado tema como hoje. Então, pessoal, me sigam, já vou aproveitar, toda vez que a gente faz no YouTube, o que a gente tem que pedir primeiro? Se inscreva. Gente, aproveita aí, pessoal que não está inscrito no canal, doutora Aide Fernandes, se inscreve aí para você receber esses conteúdos. Toda segunda-feira, às 19h15, a gente vai fazer uma live. Tem uma super legal que nós vamos fazer semana que vem. No final dessa, eu vou dizer qual que é o tema. Então, eu vou pedir para vocês aí não deixarem de se inscrever nesse canal para você poder acompanhar as lives a cabeça toda segunda-feira e os conteúdos que a gente já está colocando, né? Já temos aí alguns vídeos que a gente está postando no canal. Então, não deixe de se inscrever no canal aí para poder acompanhar os nossos conteúdos. Então, vamos falar sobre a manifestação artística. Eu queria começar falando um pouquinho da minha história em relação às artes, para depois eu queria ver um pouquinho da história da Nath com isso. Como é que é isso? Que é assim, a Nath já está aí com instagram.com nataliapsi, para vocês poderem ver, para seguir a Nath também, né? Faz a inscrição no meu canal, mas ó, acompanha ela aí lá no Instagram, que é esse banner que está aparecendo para vocês. É por isso que a gente pôs, tá? Então não deixem aí. Agora vamos aqui nós dois. Então, lá. Sabe que eu comecei? Eu acho que eu nunca te contei essa história. Acho que não Eu também. comecei muito pequeno. Eu comecei por volta dos 12 anos fazendo teatro amador. Foi a primeira experiência que eu tive com arte. Fazia teatro amador, fazia curso, toda a minha adolescência. E também comecei a mexer com dança, participava de concursos de dança, era muito legal. Então fazia arte, dançando e fazia arte, fazendo teatro. E comecei a mexer com música. Então a arte na minha história de vida sempre teve uma importância muito importante, muito importante. Para encurtar essa história, eu vou dizer que eu virei psiquiatra por causa das artes. Eu estava na medicina, eu entrei na medicina com 17 anos. Aí, com 22 anos, eu já estava na fase que eu precisava escolher qual especialidade eu iria fazer. E eu confesso para você que eu entrei numa neura, não fiquei legal, o que, que eu ia fazer? Nenhuma especialidade, sabe, fazia sentido para mim. E aí, uma professora que eu,
professora, uma grande amiga minha, conversando comigo, abriu meus olhos para talvez a psiquiatria me aproximasse das artes. E aí eu fui conhecer a psiquiatria. Eu estava no terceiro ano de medicina. Já fazia teatro amador naquela época também. E por causa das artes, eu virei psiquiatra. E tem várias histórias que ao longo da live eu vou falar. Mas a arte, ela sempre foi muito importante na minha história de vida para me traduzir algumas coisas sobre mim mesmo. E você, Nath, quando é que você começou a mexer com essa história de artes? Eu estava te escutando aqui, eu estava me vendo até. Também, desde muito pequena, a música, na verdade, sempre foi muito, muito presente na minha casa. Meus pais escutavam muita música, minha irmã sempre cantou. E aí, desde criancinha, lá pelos meus 5 anos, entrei no coral do colégio. E aí, desde então, sempre fui mexendo com artes. E artes era a minha matéria que eu me saía melhor, né? Que eu me saía, assim, brilhantemente. E aí eu falava, nossa, mas por que será, né? Por que será? E aí, logicamente, na adolescência, a gente sempre busca, né? Conversar, se expressar, e eu não tinha como me expressar sem ser com um instrumento. Só que meu primeiro instrumento foi a bateria. Fiquei uns 4 Bateria? anos na bateria. Caramba, que legal! Tocava com os meus amigos, tocava em shows, assim, feitos pela escola, feitos por outras escolas, inclusive. Só que eu tive que trocar de instrumento, porque eu tive um pouquinho de problema do coração, e também na audição, né, bateria, então eu falei, nossa, mas eu não posso ficar sem música. Para mim, tinha acabado ali, né? Fiquei devastada. Até que eu descobri que dava para continuar. E aí foi onde que eu peguei os instrumentos de corda, violão, guitarra. E aí também fui aprendendo aos poucos, graças ao meu cunhado, Luciano Marques, ele me apresentou e assim, me deu as dicas iniciais e tudo mais, e eu consegui tocar. E já que eu cantava, eu tocava. Isso era muito gostoso para mim naquela época. Aí, como você também disse, chegou aquela fase de escolher o que fazer, né? E lá, acho que pelos meus 19, não sei, não lembro agora, eu queria fazer faculdade de música, né? Só que não, ainda não estava pronta para isso. Então eu fui para São Paulo. Eu participei do musical da Unifesp. E foi muito, muito legal. Era um coral com artes cênicas e a gente se apresentava e era muito, muito legal. Depois disso, fui para o Rio de Janeiro, fiz artes cênicas, Que legal! mas a saudade apertou, eu tive que voltar para Itajubá. Aí foi que a minha história com a psicologia surgiu. Quando eu voltei para Itajubá, eu entrei no curso de psicologia, mas já focada que depois que eu formasse, trabalharia com musicoterapia. E aí eu Olha tinha só. uma grande inspiração, que é a Ana Luísa Machado Fernandes, né? Ela sempre foi uma pessoa que eu falava, não, ela é referência em musicoterapia, né? Então, vamos seguir esse sonho. Bom, formei, hoje faço pós-graduação em musicoterapia, e trabalho com a arte como recurso terapêutico no consultório, né, na psicologia clínica, Atualmente, né? atualmente, exato. Legal, legal. Depois você vai contar, a gente vai contar melhor dessa história. Olha, eu vou te dar uma surpresa aqui no chat que você vai ficar muito feliz quem está aqui com a gente. Ok. Marcos Marcela Muniz! do Tripse. Exato, um beijo, Marcela. Uma boa Daqui a história. pouco eu vou contar o que é o Tripse, né? Vamos deixar o pessoal imaginando o que seja. Depois a gente fala o que foi essa nossa experiência com o Tripse. Mas aí, você que trouxe uma coisa assim, né, que foi muito legal, que acho que a gente pode começar a conversar esse bate-papo, que é a coisa da adolescência com a manifestação artística, né? Sim, É muito comum o ser humano, nessa fase da adolescência, ele buscar se expressar no mundo
através da manifestação artística. Então, acho que a gente poderia tentar bater papo, e aí também os nossos ouvintes podem colocar no chat, de entender um pouquinho o que é essa manifestação artística, né? As pessoas, a discussão no meio, o que é arte, o que não é arte. Eu confesso para você que eu acho um pouco de bobagem, mas essa discussão, mas acho que a gente pode bater papo aqui e conversar um pouquinho sobre a manifestação artística. Eu queria ver você um pouquinho, depois eu posso ir falando. O que é a manifestação para você, Natália? Bom, a manifestação artística, em primeiro lugar, ela é toda e qualquer forma de expressão, né? Então, assim, vamos supor, a pessoa, ela pode construir através da arte e se reconstruir também, né? Tendo suas dificuldades, suas facilidades, de se relacionar com o mundo e consigo mesmo, né? Esse é como se fosse um caminho, né? Da gente conseguir tirar o que tem dentro e colocar para fora. Então, é como se essa pessoa, ela enxergasse diversas maneiras, tá? Da arte, visualizando sua própria existência. E aí, quando eu falo das maneiras de arte, eu estou falando das formas. Qual formas? Música, escrita, dança, teatro, são todas essas formas. E aí é muito engraçado, Eder, que as pessoas falam assim, quando eu pergunto, né, lá no consultório, você tem um hobby? Você faz algo? E aí a pessoa fala, não faço nada. E aí, de repente, a gente descobre uma escrita, um diário, né, alguma coisa do tipo, e a pessoa fala, nossa, mas eu nem cogitei. Porque, na verdade, você não precisa ser um cantor para cantar. Você não precisa ser um dançarino para dançar. Você não precisa ser profissional para poder se expressar. E isso, né, nas pessoas, causa um espanto. Porque precisa ter a perfeição, né? A gente coloca na cabeça que precisa ser bom naquilo. Mas a arte nesse contexto, a gente não usa para isso. A gente Exato. usa como recurso para demonstrar o que a gente não consegue, às vezes, verbalmente dizer, né? E aí eu vou aproveitar a carona que você está falando, muito bem colocado, que é exatamente acrescentar um pouco aí, né? A manifestação artística é uma capacidade essencialmente humana. Vou dizer por quê. Como você coloca muito bem, a gente se liga ao mundo ou a gente percebe o mundo através dos nossos órgãos dos sentidos. E como a gente tem essa capacidade de refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa existência, é claro que esse mundo a gente traz uma tradução para dentro da gente, né? Eu costumo dizer, as pessoas pensam que enxergam aqui, sente cheiro aqui, aqui. Não é tudo aqui, né? Na verdade, é tudo aqui. A gente traduz através dos órgãos dos sentidos o mundo. E aí entra no que você está dizendo. A manifestação artística nada mais é de uma capacidade humana de aprender as coisas do mundo, fazer uma tradução original sua e única, né, de característica bela, prazerosa, ou que tem significado para ela. Então, todo mundo pode fazer uma manifestação artística, claro. Todo mundo. Uma vez eu ouvi o Gildes Bezerra, claro que você sabe quem é, o poeta. Uma vez eu estava conversando com o Gildes, e o Gildes me colocou uma coisa que foi incrível. Aliás, é uma das invejas que nós psiquiatras e psicólogos temos, né? Os artistas traduzem a essência humana muito melhor que a gente. Vamos colocar isso. Vamos admitir. E o Gildes colocou uma coisa que, na hora que lá fez tal sentido. O Gildes me disse assim, que a arte, ela não é só o artista se manifestando. Para ela ser arte, quem está percebendo, quem está assistindo, quem está ouvindo, também é o artista, porque ele percebe aquilo. Né? E aí eu vou explicar um pouquinho. As pessoas fazem algumas confusões assim. Algumas construções dos animais, por exemplo, tá? Ou algumas construções da natureza. Uma rosa bonita, ou uma construção o cumpizeiro. Tem alguns cumpizeiros que eu acho uma obra de arte. Aquilo é obra de arte porque eu, enquanto humano, percebo aquilo uma beleza, um significado único e dou para ele essa conotação. Então, a obra de arte passa a ser por causa do espectador. Então, por isso que a gente afirma que é uma capacidade essencialmente humana
E é exatamente isso que você está falando. E outra coisa que você trouxe que eu achei fantástico, já você trazer isso logo no início da nossa conversa, que é exatamente isso. Você não precisa ser um grande artista para se manifestar. Você não precisa ser um cantor para cantar, você não precisa ser um grande escritor para escrever, você só precisa o quê? Refletir sobre si mesmo, apreender o mundo, né? E dar a esse mundo uma conotação única, uma conotação original, uma conotação geralmente bela, do que seja a arte, né? E aí ela se transforma. E é muito legal, O espectador como artista é ótima, né? é muito legal que você falou isso agora, de quando eu percebo, né? Eu também sinto, né? Eu também me expresso. Quando a gente se Sim, expressa, automaticamente a gente passa a existir também, né? Quando a gente percebe o outro, a gente se percebe. E é muito legal você pegar esse negócio da natureza, porque naturalmente nós temos um instrumento poderosíssimo dentro de nós, que é a voz, né? Essa necessidade de se expressar tá lá atrás, se a gente for ver. Homem das cavernas. Como que eles registravam as coisas? Através da arte, né? A gente tem a arte rupestre. Como que eles se comunicavam? Através de sons. Às vezes, usando o aparelho aqui, né? Fazendo sons, tum, 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 tum. Então, a gente sempre se expressou através de sons, de pinturas, de arte. Isso desde sempre. E aí é algo orgânico, mas que a gente se esquece de utilizar. É um recurso assim que a gente tem dentro de nós, mas muito difícil de usar, ou quando necessita usar, não usa, né? Dá uma travada, tem porque um, mexe muito com o nosso emocional. tem um processo aí que é importante nisso que você está falando, né, Nath? Que é o processo de educação, né? E aí tem uma frase, ela é provocativa, eu adoro provocar na tá, Nath? Por educação, se perde a vida. Vou dizer por quê. A criança, quando ela nasce, tudo isso que você está colocando, ela nasce muito mais aberta, muito expressiva, com uma capacidade enorme de olhar para esse mundo, de fantasiar, de fazer. Tem um processo de educação, que é a história do socialmente aceito, das regras sociais, da questão do como eu devo me comportar, como eu devo falar, aonde eu devo cantar, onde eu não devo cantar. E aí, entre aspas, perde a vida nesse sentido que você está falando, né? Que aí muitas pessoas deixam de cantar, por exemplo, por vergonha, ou deixam de cantar, por exemplo, porque reprimiu a sua capacidade de perceber a própria voz. Uma coisa que eu vejo muito isso hoje em dia é a escrita. Eu vejo que as pessoas hoje em dia têm muito medo de escrever, né? Eu chamo de escrita libertadora, de colocar para fora aquilo que sente escrevendo. Por questão da educação, um pouco por causa da questão da linguagem da internet, a gente pode conversar também sobre isso. Então, assim, a educação, o processo educacional formal, né, ou do papai e mamãe, às vezes impede essa capacidade humana de manifestação artística no sentido de colocar o emocional seu, único, para fora. E esse movimento, né, de colocar o interno para o externo, ele demanda de energia, né? E Claro. aí, isso que é muito importante, assim. A gente, pelo menos eu vejo lá, toda vez que a gente vai fazer uma intervenção, eu percebo que existe um tempo exato que eu posso demandar, né, do paciente. Então, quando eu vejo que ele está sendo capaz, que ele tem essa energia, e quando eu falo de energia, é energia interna mesmo, né? A gente trabalha. E aí há diversas possibilidades, né? Então, esse negócio de escrita é muito legal, porque eu eu tô atendendo um caso que é muito bacana, uma pessoa que não conseguia se expressar de jeito nenhum, nenhum. E aí, através da escrita, a gente conseguiu retomar isso, mas a escrita não era à mão, a escrita era pelo bloco de notas. Que legal. O que que a gente fazia para ficar concreto? Eu imprimia a folha. Que Imprimindo a legal. folha, ela podia enxergar o que ela escrevia, né?
Eu acho muito Legal. interessante a gente ter o concreto. Exato. A gente tira até da tela, né? É. A manifestação da artística, nesse sentido que você está falando, ela nada mais é do que a própria materialização da tradução que você faz do mundo. Cara, Uhum. viu, Nath? É exatamente isso. É a materialização da tradução que você fez do mundo. Quando você fala dessa situação, dessa pessoa, né? Na hora que ela consegue, através do bloco de nota, colocar o que ela está percebendo da forma dela, é uma manifestação artística. E a manifestação artística, nesse sentido que a gente está trazendo, ela tem uma função fundamental, o quê? De libertação, né? É uma Sim. libertária do ser humano, dele poder se expressar da sua existência e mais do que isso, ele vai expressar a sua existência e vai expressar a sua tradução do mundo. Isso que eu acho fantástico. Fantástico do artista. Por causa disso, eu tenho uma coisa muito pessoal, Nath, uma coisa que me deixa muito triste, sabe? Com os meus colegas artistas, alguns. Ah, Triste quando eu vejo uma pessoa que é artista ou que, de alguma maneira, vive disso ou trabalha com isso, sendo preconceituoso com outra manifestação artística. Isso me entristece muito porque essa pessoa não sabe o que é manifestação artística. Claro que uhum. você pode gostar de tudo, né? Música, é óbvio que tem algumas músicas que eu não gosto, e umas eu gosto mais, outras eu gosto menos. Mas me deixa muito triste ver o artista de uma maneira pejorativa, sabe? Falando de uma música, porque esse cara, essa pessoa não sabe o que é manifestação artística. Porque por mais que aquela música não faça sentido para você, faz sentido para quem construiu, faz sentido para quem fez, por que ele fez, a letra que ele escolheu. Então, isso é uma das coisas que mais me deixa quando vejo amigos meus, né, colegas meus. Graças a Deus eu tenho bastante amigos loucos e artistas. Eu falo isso muito com eles, sobre a questão do preconceito, pensando na manifestação artística. Agora, Nath, diga. Eu acho também muito interessante a ideia que quando o artista ele escreve algo seu e disponibiliza, né, as pessoas ela tende a se identificar, porque, por exemplo, as músicas, tanto felizes quanto tristes, enfim, a gente se enxerga muito nas questões, né? A música, às vezes, você não sabe cantar, você não sabe tocar, mas você escuta uma música, se identifica e aquilo fala tanto sobre sua história de vida, né? Claro, Tanto claro. sobre você. Então, às vezes, é muito mais fácil trazer uma música para terapia e dizer que aquilo fala muito sobre você do que você conseguir falar. Então, eu acho isso Legal, incrível. legal. Agora, já que inclusive você trouxe agora a questão da terapia, eu acho importante também a gente falar um pouquinho, para começar a juntar as coisas, o que seria saúde mental, né? O que tem a ver com a outra, né? Já que a gente está falando da manifestação artística, eu acho importante a gente fazer com que as pessoas compreendam o que é saúde mental. Por ser psiquiatra, já vou dar uma de cara assim na live, né? Quer dizer o seguinte, olha, cada um de nós aqui, vocês que estão aí nos assistindo, nós podemos ser portadores de uma doença mental grave e mesmo assim ser saudável. Então, já vou tirar esse mito, tá? Eu posso ter uma doença mental grave e mesmo assim ser saudável. Então, o que eu quero dizer? Saúde mental não é ausência de doença mental. Vamos começar daí. A saúde Tirou mental a palavra da minha boca. é. Tirou a palavra da minha boca. Eu ia Eu vou dizer, começar falando como psiquiatra, depois eu passo para você. Aí você completa. A saúde mental hoje em dia, o conceito dela, ele se aproxima muito, não é só ele, mas se aproxima muito do conceito de resiliência, né? Seria exatamente o quê? A capacidade de você sofrer, a capacidade de você ter frustrações e se recuperar disso. Capacidade de você ter algumas perdas e se recuperar disso. A capacidade de estar no mundo percebendo que ele não é satisfatório em tudo que você quer e mesmo assim você se adaptar a ele. Então, a saúde mental hoje em dia é um conceito dinâmico que quer dizer isso. Então, uma pessoa ela pode ser, sim, portadora de uma doença mental grave, mas se ela procura estar no mundo, ela
procura se adaptar a esse mundo, se ela procura ser criadora, se ela procura ser criativa, apesar dos limites dela, ela é saudável, ela está saudável. Na verdade, o verbo estar é mais adequado, né? Porque é um processo dinâmico. Na verdade, a gente tem momentos que está mais próximo da saúde mental e tem momentos que a gente está mais afastado da saúde mental. Mas é um processo dinâmico. Mas deixar bem claro, e aí eu falo como psiquiatra, saúde mental não é ausência de doença mental. O que você acha, Nath? Minha primeira frase aqui para a gente falar sobre saúde mental era exatamente isso. Que saúde mental é muito mais do que a ausência de doenças. E doenças, eu digo várias, né? Não só mentais, mas a saúde mental ela diz muito mais sobre a qualidade de vida, a qualidade emocional, qualidade cognitiva, também das minhas relações sociais, né? Familiares. Bom, são vários aspectos, percebe? E aí é muito mais sobre isso do que um CID, né? Um rótulo. Então, você tirou a palavra da minha boca aqui. E eu acho que esse movimento é muito interessante, né? De já dizer de cara, porque muitas vezes as pessoas falam: ah, eu fui diagnosticada com bipolaridade, minha saúde mental não está bem. Às vezes você consegue chegar mais ou menos no platô do seu transtorno e ser super saudável. Sim, sim. Então, pode O dizer. conceito de saúde hoje em dia, ele para você poder percebê-lo, você tem que associar ele com a doença, porque ele é dinâmico, né? É saúde e doença. Eu mais me aproximo de uma, mais me aproximo da outra, né? Ora eu me aproximo mais do sofrimento mental, então eu estou com a minha saúde mental comprometida. Ora eu me afasto do sofrimento mental, então eu estou mais próximo da saúde mental por conta disso. Então isso é fundamental. E aí a gente pode, colocando dessa maneira dinâmica, Nath, juntar as duas coisas, né? Tá bom? Sim, Se a gente está dizendo que saúde é uma questão dinâmica, é uma questão de entrar e sair do sofrimento, não significa ausência de doença mental, e se a gente estava falando antes da questão da manifestação artística, né? O que tem a ver uma coisa com outra? O que você acha? tem tudo a ver, na verdade, elas são diretamente ligadas, né? Como a saúde mental é algo que está presente, né? A manifestação artística seria o caminho para essa voz. Então, se a gente for voltar, já muitos autores e teóricos que a gente costuma estudar, né, pelo menos no curso de psicologia, então vou citar aqui alguns, Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, entre outros dessa época, eles sempre falam, eles já destacavam lá atrás, tá? O papel desse processo criativo como uma forma de expressão, né? E essa expressão do quê? Da subjetividade humana, porque cada pessoa sofre, né, de uma maneira, cada pessoa se expressa artisticamente de uma maneira, e cada pessoa escolhe, né, tem uma certa facilidade de colocar o que está dentro para fora. Então, quando a gente coloca o que está dentro para fora, a gente faz um movimento de dar voz e pensar muito na nossa saúde mental. Por quê? Na terapia, às vezes é muito difícil a gente sentar lá, bonitinho, e falar, né? Muito difícil, principalmente se você está em sofrimento. Então, quando a gente dá ferramentas, né, recursos, e aí, por exemplo, um recurso terapêutico, a gente consegue abrir esse caminho. A gente dá opções. Então, é exatamente o que esses autores estavam falando lá atrás, né? Desse processo de expressão e de como cada pessoa vai se colocar nesse lugar. E Exatamente. o mais legal também é que, por exemplo, já não é de agora, né? Pelo menos a gente viu, ó. Olha o nome desses autores, né? Todos também com a sua subjetividade, cada um num campo teórico. Eles sempre estão conversando sobre basicamente a mesma coisa, do seu jeito, que é esse poder do processo criativo que existe dentro de cada pessoa. Isso ajuda muito
quando a gente conversa sobre saúde mental. Você conseguir se expressar, você consegue... Cortou o seu som, Nath. O som cortou. Tá escutando? Cortou? Isso, assim. Como eu disse antes, se você se expressa, você existe. E se você existe, você tem voz, né? Você consegue ter você pega esse olhar, né, de você mesmo para com o mundo, para consigo, e aí você consegue externalizar. A saúde mental, ela mora aqui, né, nesse movimento. Exatamente. E tem uma coisa aí, juntando isso que você está falando, né, para tentar juntar as duas coisas, eu vejo dessa seguinte maneira também, né? O sofrimento mental, ele vem a partir do momento que a pessoa se desorganiza internamente. Ela se Sim. emocionalmente, ela desorganiza a sua subjetividade, ela se desorganiza enquanto percepção de si, enquanto pessoa, né? Enquanto um sujeito. Ele está desorganizado, né? Então, isso seria o quê? O processo de comprometimento da saúde mental. Como a gente colocou antes, né, a manifestação artística é exatamente o quê? Você dar a esse sujeito essa possibilidade dele apreender o mundo, dele organizar o mundo da sua forma, dele conseguir perceber a sua subjetividade. Por isso que eu gosto da fala do Gildes, né? Você percebe enquanto sujeito, enquanto pessoa, você poder se expressar e apreender o mundo, é óbvio, gente. Se você dá para essa pessoa que está desorganizada, que está em sofrimento, uma ferramenta, seja ela como for, seja o canto, seja dançar, seja escultura, seja cozinhar, como obra de arte, qualquer uma que ela esteja colocando uma expressão única e original, você está dando a ela a possibilidade dela recuperar a sua subjetividade de uma maneira organizada. E aí, eu vou aproveitar essa questão, Nath, para trazer uma questão que eu acho fundamental. De novo, para falar dos nossos amigos artistas. Que assim, né? Existe um mito de que. Isso aconteceu muito com Van Gogh, por exemplo, quanto pintor, e tem outros também. O mito de que, assim, de que o artista está totalmente surtado, ele produz artisticamente. Não é verdade. A história mostra que não é verdade. Infelizmente, talvez pela própria sensibilidade, o aparelho emocional do artista, é comum ele entrar mais facilmente em sofrimento mental. Isso é verdade. Tá? A pessoa que tem já essa característica, né? Olhar para esse mundo com essa sensibilidade, com esse radar tão apurado, naturalmente ele tem uma tendência, uma predisposição para sofrer. Agora, quando ele produz artisticamente, ele está produzindo artisticamente quando ele faz o. Você pega a história grandes, por exemplo, Van Gogh. Van Gogh, quando ele estava. Van Gogh teve transtorno esquizoafetivo, né? Ficou psicótico. Na fase que ele estava psicótico, ele não produzia. Quando ele começou a produzir, foi quando ele começou a recuperar a saúde dele. Então as pessoas. Reorganizar, né? Exatamente. E aí tem alguns cantores também que a gente pode falar, né? Eu vou citar um da minha geração que eu acho fantástico, que foi o Cazuza. E o Ah, eu amo. Cazuza, as melhores produções dele foi quando ele estava indo da fase que ele ficou deprimido. O Cazuza era o artista, ali era uma pessoa em sofrimento. Então, para não romantizar, sabe, Nath? Não vamos Uhum. a doença mental. A doença mental é um negócio sério, a doença mental é um negócio que precisa ser tratado, a arte também é um negócio sério, que pode usar como recurso terapêutico, mas é preciso tomar cuidado para não romantizar essas duas coisas. O que você acha? Exatamente, até porque se usarmos de uma forma, se a gente der um descuido, a gente pode comprometer todo o processo terapêutico, né? Em vez da gente ir para frente, a gente dá milhões de passos para trás. Então, é ter um cuidado e saber mesmo o tempo, né, de você fazer uma intervenção, de você poder utilizar desse recurso terapêutico. Mas muitas pessoas também romantizam, né? É o que você disse, romantizam eu tenho tal transtorno, enfim. Hoje em dia a gente,
Tem até uma brincadeira que as pessoas não se apresentam mais com identidade, né? Se apresenta com CID. Ah, eu tenho depressão, e você, eu tenho ansiedade. Então, na verdade, as pessoas estão sofrendo com certeza. Mas eu gosto muito de dizer uma coisa aí dentro. As pessoas não são um transtorno. Os Claro. transtornos fazem parte da pessoa que ela é, né? Por mais Uhum. crônico que seja, por exemplo, mas o transtorno não é você por inteiro. É só um pedaço de você que a gente precisa cuidar, com certeza. E é Claro. isso é o que a gente mais vê, né? É. Vamos aproveitar aqui que a gente está falando, vamos pegar aqui umas contribuições dos nossos ouvintes, Nath. Vamos, A Luísa Mauad, minha querida Guxa. puxa. A Guxa faz uma colocação que eu acho muito legal para a gente conversar. Como vocês explicam os suicídios de grandes artistas, uma vez que eles utilizavam, não é, o máximo de suas manifestações artísticas? Quer começar ou eu começo, Nath? Eu acho que assim, o artista, exatamente por você ter colocado antes, dele ter essa sensibilidade, como se fosse um radar, né, que você colocou, achei muito bom isso, porque é basicamente isso mesmo. Ele percebe o ambiente, ele percebe as pessoas de uma maneira específica, né? E às vezes isso dá muito mais detalhe para a arte que ele vai produzir. Então, quando o artista está em um sofrimento muito agudo, quando ele não consegue produzir, quando ele não consegue produzir a arte, isso é tão devastador, né? Isso é tão prejudicial. E aí, além do sofrimento psíquico, ele não consegue fazer o que ele mais faz, né? Isso desorganiza ele de uma forma que muitas das vezes acaba chegando em um comportamento fatal. Outras vezes, ele consegue se reorganizar de volta. Então, não tem como falar, né, com exatidão que cada artista vai, até porque por causa da sua subjetividade. Mas o sofrimento psíquico é tanto que isso acaba sendo uma possibilidade. Já tive bastante experiência de acompanhar artistas na minha prática profissional, né? Talvez porque eu também tenho um pezinho aí, então é muito comum é muito comum os artistas me procurarem para poder ajudá-los e tal. E eu tenho algumas conclusões que é muito próximo ao que você está falando. Mas aí, tentando responder especificamente a pergunta da Guxa, primeiro dizer o que é o suicídio. A gente precisa colocar isso, né? O que é o suicídio? Olha só, o suicídio é um ato de desespero de alguém que não teve a oportunidade de expressar a sua dor para alguém. Isso é o suicídio, a tentativa de suicídio. E quem que diz isso? É o psiquiatra, o Dr. Aidê? Não. Quem me ensinou isso foram as pessoas que tentaram suicídio, e eu atendi já nem sei quantos, não tem como contar essa situação, e que vieram me dizendo depois da sua tentativa o que levou elas àquele ato. Então, suicídio não tem nada a ver com fraqueza, suicídio não tem nada a ver com personalidade, suicídio não necessariamente tem a ver com a presença de transtorno mental, ok? Você pode ter uma tentativa de suicídio sem ter transtorno mental. Você pode ter tentativa de suicídio por uma questão aguda, como você colocou antes. O que é o suicídio? É um ato de desespero de alguém que não teve a oportunidade de colocar para alguém o seu sofrimento. E aí, no ato de desespero, ele tenta contra a própria vida. No caso dessa pessoa que a gente está trazendo hoje, que é esse artista, essa pessoa que tem essa subjetividade, que funciona como um radar, que percebe o mundo com uma sensibilidade peculiar, muito singular, o desespero nele, às vezes, é muito mais agudo. Eu já tive alguns artistas que eu tive a oportunidade de acompanhar, e eles que também tentaram suicídio, e eles me falam isso, que na hora a sua sensibilidade estava tão apurada que eles não conseguiram usar do processo criativo. Por isso que eu falei que não vamos romantizar, né? Uhum. Um poeta, por exemplo, que eu não vou dizer o nome, que eu acompanhei, que ele me explicou isso, a ideia, naquele momento, a poesia, a frase dele, né?
e, como sempre, eles são mais inteligentes que os psiquiatras e os psicólogos. A frase dele foi assim, Nath, Aide, eu tentei suicídio porque naquele momento a poesia fugiu de mim. Isso é lindo. E explica muito bem o que eu estou dizendo. Né? Uhum. E aí, outro, respondendo a pergunta da Guxa, né? O artista se suicida porque, num determinado momento, a sua capacidade, o seu recurso de criar alguma coisa, ele perde. Por isso que a gente afirma que o artista em sofrimento mental, enquanto transtorno, ele não produz. Ele produz, quando ele está produzindo, é porque ele está começando a melhorar, né? Aí a gente vai falar de Van Gogh, nós vamos falar de Beethoven, nós vamos falar de Tim Maia, nós vamos falar de Cazuza, e caramba, eu vou ficar Virginia Woolf, né? Que era outra fantástica, Clarice Lispector, e caramba, eu vou longe se eu for falar dessa lista. De pessoas que, enquanto estavam no sofrimento, não conseguiam produzir, porque, como diz meu amigo poeta, a poesia fugiu deles, né? É mais ou menos isso. Tem mais algumas aqui? Não, você tem alguém aí? Eu tenho Vamos ver. pessoal entrando, B. Vilhena, que prosa importante, né? Renata Rê, dois grandes personagens. Obrigado, Rê. Obrigado você. Quem mais? Obrigada. Quem mais? Aparecida, faço aula de canto e piano, de fato me fazem bem enorme. Com certeza, como diria Caetano Veloso, né? Como é bom tocar um instrumento. Não é não, Nath? Exato. E também, Ed, sabe o que eu estou pensando aqui? Diga. Que a arte é um belo de um recurso, né? Talvez terapêutico, talvez não, mas em tempo de pandemia, né? Vamos falar disso já já. Vamos falar disso, você tem toda a razão. Vamos pegar nesse carona nisso daí, né? Várias pessoas aqui com a gente, um abraço para todo mundo. Podem fazer suas perguntas que a gente daqui a pouco vai trocar ideia com vocês. Então, vamos começar por aí sim, Nath, porque a pandemia nos levou ao isolamento, a pandemia nos impediu ir e vir. E aí? Né? E aí, o que eu faço com isso? Então a gente pode começar agora um pouquinho exatamente sobre isso, né? Como fazer o uso terapêutico dessa manifestação artística? O que você acha? Isso, sabe por que eu pensei nisso? Porque eu tenho em consultório um caso de uma poeta, né? Muito sensível e sozinha, né? Nesse caso. Então, o que resta para ela, né? Falar, expressar toda essa angústia. Porque antes existiam pessoas próximas, existiam pessoas enfim, a própria família, né? Estava ali no seu círculo social. Hoje em dia ela não tem nenhum círculo social. Ela diz que a única pessoa que ela consegue ver é a psicóloga. Isso traz angústia, né? A gente precisa do outro para se relacionar. Isso é muito importante. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo agora, a gente não está junto, mas a gente consegue conversar um com o outro, um estando em sua casa, né? Mas essa minha paciente, ela é mais velha, então ela não tem esse recurso para falar com as pessoas. Então, o que a gente utiliza? Da música, a gente utiliza das poesias que ela traz. É uma escritora, ela tem livros lançados, e a gente conversa sobre isso, e o quanto isso abala a saúde mental dela, né? A pandemia chegou sem ela esperar. E sem esperar, ela está conseguindo ressignificar as coisas, né? Então, Porque ela está conectada com o mundo, né? A poesia não está fugindo dela. exatamente. Então, quando ela diz que, poxa vida, eu esperei a semana inteira para poder te ver, né? Para poder me expressar e trazer. Ela traz as poesias à mão, né? Que eu acho demais, demais, demais. Então, quando ela traz a poesia escrita à mão e a gente conversa sobre esses sentimentos que ela teve, poxa, aí o recurso terapêutico explode, né? Porque é sobre o sofrimento que a pandemia trouxe. Não é sobre um sofrimento específico.
A gente ainda, como é algo inédito, a gente ainda está se acostumando, a gente ainda está vivenciando este fato. Não sabemos quando vai acabar. E o incerto traz angústia, né, Aide? Claro, Então, com certeza. mais para alguém que vivenciou tantas coisas, uma fala dela foi: vivi tanto e não sabia que eu ia presenciar isso. Então, Exatamente. é um sofrimento grande, mas que a gente consegue finalizar porque ela está conseguindo, né, se equilibrar através da arte. A pandemia, eu fiz uma live com a Tatiane De Angela, e aí eu falei um negócio na hora que agora eu sempre falo isso. A vida nos entrega limões para a gente fazer limonada, né? A pandemia entrega o limoeiro inteiro, de tanto transtorno que ele traz e tudo mais. E é óbvio que ela é estressante, é óbvio que traz sofrimento, e é exatamente como você está dizendo, o recurso terapêutico da manifestação artística é exatamente a possibilidade dessa pessoa poder falar desse sofrimento, poder expressar a sua angústia de uma maneira artística, usando da arte, né? Você estava falando dela, eu me lembrei de N situações que eu vivi na vida, porque entre as minhas aventuras de arte eu também escrevo, sabe? De vez em quando escrevo algumas poesias. Eu tenho uma história com isso que é muito legal, que eu gosto sempre de lembrar disso. Um dos momentos mais, não vou dizer que foi o mais tenso, mas um dos mais tensos que eu vivi na minha vida foi um pouquinho antes de casar, que eu estava vivendo uma situação lá com a minha esposa, né? Hoje a minha esposa tal, que era muito angustiante para mim, né? Muito angustiante, muito doloroso. O que eu fiz na época, para encurtar a história, para não ficar comprida? Eu fiz uma poesia, essa poesia eu pedi para o Ivan Vilela transformar Ah, e eu entrei para casar com a música minha e do Ivan Vilela. Então, o que era para ser uma bom, dor, hein? hoje em dia é um dos momentos mais lindos da minha vida, né? Que é a música que eu fiz para ela, né? Falando da nossa história, o Ivan, a gente era, que somos muito amigos até hoje, claro. E o Ivan fez uma música, eu entrei na igreja com essa música. Então a poesia me salvou daquela. E eu digo que a arte pode salvar, com certeza. Agora mesmo a Daniela Ribeiro colocou aqui a Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Exatamente por isso, porque a Nise da Silveira, ela foi para os hospitais psiquiátricos, para o Pedro II, no Rio de Janeiro, e ela conseguiu aquelas pessoas enclausuradas, fechadas, sem vida, sem subjetividade, e deu a elas, através da arte, a sua possibilidade de ter voz. Você falou isso também logo no início do seu comentário, né? A importância que o ser humano precisa para ter voz. O ser humano sem voz, ele perde a subjetividade, ele compromete a sua subjetividade, compromete a sua capacidade de ser e de estar no mundo, né? O que você acha? Exatamente isso. Nossa. Mas, meu Deus, você teve um presentão, né? Ivan Vilela tocando no seu casamento, meu Deus. Um Fizemos a médico música juntos. lindo. Inclusive, você também só não escreve poesia, você escreve artigos maravilhosos, né? Eu tento. Escrever é uma coisa interessante. Escrever, aliás, vale para as pessoas. Também, aquilo que você falou aquela hora, Nath, eu sei tão lindo, eu vou repetir em relação à escrita. Não fica preocupado de escrever bonito, não fica preocupado de fazer uma bela poesia. Fica preocupado de escrever honestamente o que você está sentindo. Isso é lindo. Tá? Claro, algumas pessoas vão conseguir, né, fazer de uma maneira esteticamente falando mais bonito, mas não é o mais importante, gente. Então não se preocupa. Não se preocupe em fazer inicialmente com a boa gramática também, não. Não se preocupe. A escrita ela é legal porque ela dá a capacidade de você escrever o que está sentindo. E o grande barato da escrita é que quando você vai organizar, né, quer colocar no papel, você organiza o pensamento, você organiza emocionalmente. Quantas vezes eu terminei de escrever um texto e falei, nossa, descobri alguma coisa que eu não tinha percebido. Então, assim, a arte ela tem que ser libertária. Então, não fica preocupado em fazer bonito. Fica preocupado em colocar para fora o que está te angustiando. Assim como o canto, e assim como todas... É igual dançar, né?
Eu adoro dançar, Nath. Tem gente que fala assim, eu não danço porque eu não consigo, eu não sei. Ah, esquece isso. Balança o corpo no ritmo da E música, vai. pra não interessa, mas coloca para fora. Isso é fazer arte, né? Isso é colocar para fora, né? A dança, eu tenho uma relação muito especial com a dança, porque é a maneira de você se expressar pelo corpo, né? Eu acho isso tão lindo. Qualquer dança também, tá? Uhum. Quando a gente se volta, né, para nós mesmos, a gente não percebe, né, nosso corpo. É quando a gente sente, parece que, nossa, voltei a mim mesmo, né? A gente fica tantas vezes no campo mental que a gente esquece do corporal. Exato. Do Então, concreto, né? Que você acabou de falar agora há pouco, do material, do concreto. então é muito importante isso que você está falando mesmo. Uma coisa legal para falar da arte, Nath, a gente falar das lives dos artistas, né? Que Ah, tem, que tem tornado o final de semana das pessoas na pandemia, com certeza, muito mais fáceis de serem vivenciadas, né? E aí, com certeza. da Tereza Lugero, que vai estar comigo na próxima Prosa Cabeça, não vou dizer, só falo no final, mas ela coloca uma coisa que me lembrou disso, assim, ó, boa noite, nunca imaginei que as lives fossem ser tão importantes nessa pandemia, tem ajudado tanto o artista quanto os seus fãs, foram descobertos muitos talentos por trás das telas de um simples celular, com certeza, né? Sim. Para poder dar a devida importância para o artista, né? Eu sei que tem muita gente que trabalha com arte, que vive da arte, que por causa da pandemia, claro, ele não tem como exercer a sua profissão, exercer o seu Uhum. talento, sobreviver. E aí, com a live, a gente tem a oportunidade de dar a ele essa oportunidade de sobrevivência, e mais que isso, ele está transformando o final de semana das pessoas, transformando as pessoas, mais pessoas no final de semana. Isso é de uma grandeza coletiva que eu acho ímpar, você não acha? Eu acho muito, muito bom, assim. E outra coisa, a pessoa que ela, né, assiste ou escuta até uma música, ela está utilizando do recurso terapêutico sem sair de casa, né? Isso é o mais legal, assim, de tudo que a gente falou. A pessoa, ela pode, onde quer que ela esteja, ela não precisa estar no consultório para fazer disso, né, uma coisa terapêutica. Ela pode estar em casa, ela pode estar no parque, não importa. Agora aqui no parque agora é melhor não. Mas em casa mesmo, Deixa para mais tarde, né? espera um pouquinho. Mas assim, poxa, você está quantos dias aí na quarentena? Como a arte pode facilitar, ser uma facilitadora aí dos seus processos? Ou melhor, como os outros, né, os outros artistas podem, de alguma forma, aliviar, né, toda essa tensão que a gente tem vivido? Poxa, Tornar o mundo, tornar o mundo mais bonito, né? Tornar o mundo mais, sim, né? Outro dia eu almocei aqui num sábado, faz um tempinho, acho que um mês. Nossa, foi um almoço inesquecível, porque eu almocei escutando a live do Gilberto Gil. Meu Deus do céu, meu sábado ficou diferente, né? E serve para todo mundo, não estou falando, né? Como você está colocando muito bem, qualquer manifestação artística. Nath, aproveitando isso, queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você está trabalhando com isso, né? Desse uso terapêutico que você faz. Eu sei que você trabalha com criança, enfim. Queria que você contasse um pouquinho para nós como é que é isso, a sua prática profissional de fazer da manifestação artística uma proposta terapêutica. Como é que é isso? está sendo como navegar em mares e descobrir coisas que eu não achava que eu ia descobrir. Está sendo. Eu digo que eu aprendo mais, né, do que qualquer outra coisa. Eu atendo desde crianças até idosos, então é uma faixa etária bem ampla, né? E como esse recurso terapêutico ele chega até essas pessoas, são de maneiras totalmente diferentes. Lembra que a gente disse sobre as formas de arte? Então, por exemplo, com as crianças, eu pego um violão, faço trom, a criança já olha. Só que Radar, né? radar. E a criança é engraçado porque ela compra a sua proposta. Ela utiliza disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que acho que é o que eu consigo, né?
Tem uma criança que eu estou atendendo que ela não verbaliza, ela não coloca para fora, né? Que ela faz mas não fala. Através da música, do lúdico, né? De sessões assim leves, ela começou a cantar a última parte das músicas. Que Por exemplo, legal. a Dona Aran, eu parava, ela falava nha, porque ela queria escutar a próxima coisa. Olha que legal. Sabia falar, tá? A parte cognitiva dela tava preservada, Preservada. exato. Mas estava difícil para ela, mas a música foi uma facilitadora desse processo. Hoje em dia, Sim, a voz está mais firme, lógico, que com acompanhamento de fono, uma equipe sim, envolvida, não é só a parte psicológica, é bom a gente falar isso, né, da importância de uma equipe multi, mas das minhas sessões, o progresso foi notável. Então, a música, para uma criança, olha quantas coisas que a gente pode desencadear. Agora, para uma adolescente, por exemplo. Esses dias atrás, uma paciente minha chegou com uma música. Nunca escreveu música na vida. que Nunca. legal. E aí, ela não sabe tocar, não sabe cantar, mas ela trouxe a música. E o quanto isso foi libertador para ela. Porque nesse momento ela estava tendo voz. E tinha alguém para escutar essa voz, que é muito importante também, né? Sim, Ela sim. estava. Eu falo de música porque é o que eu mais utilizo, mas assim, Ah, com os idosos, eu tenho utilizado do recurso da escrita, como eu já tinha falado anteriormente. sim, Então, assim, sim. da subjetividade de cada pessoa, né? A gente utiliza. Eu sempre pergunto, como eu disse antes, qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Né? Você desenha? Você costura? Costura também é uma arte, né? Você borda? O que você faz? Normalmente a pessoa fala, não faço nada. Eu falo, nem um rabisco? Aí a pessoa fala, rabisco eu sei fazer. Eu falei, então vamos fazer junto? A gente faz o rabisco junto. Eu sempre faço isso. E eu vou falar dessa técnica que eu faço, porque eu acho muito interessante as pessoas fazerem também. Então, eu e a pessoa, a gente começa a rabiscar a ideia. Rabiscar. De repente, eu falo, parou, a gente observa esse desenho e começa a enxergar as formas nele. E a gente encontra chapéu, a gente encontra flor, a gente encontra formas geométricas. E eu falo, poxa vida, você rabisca tão bem, porque olha o que você criou junto comigo. Sim. A terapia é essa troca. A terapia É, é dessa forma. e você falando o tempo todo, eu fiquei me lembrando da fala que o Gildes me ensinou, né? Da grande lição que eu aprendi com o poeta Gildes Bezerra, quando ele diz que aquele que assiste, aquele que está diante da obra, também é um artista, né? Quer dizer, as duas situações que você está contando eram uma manifestação artística entre dois artistas. Você e Exato. porque um está imprimindo no outro alguma coisa emocional, alguma coisa afetiva. Um está imprimindo no outro uma linguagem, uma subjetividade. Rabiscar junto vira uma obra de arte porque imprime alguma coisa, né? Dá uma Então, originalidade, materializa alguma coisa ali. Isso é uma obra de arte, com certeza. Isso é uma manifestação artística. exatamente. Aproveitar isso que você falou no individual, para falar para os nossos ouvintes assim, que existe um dispositivo que é fundamental para ser usado pelas pessoas, que são as oficinas, né? Que as pessoas esquecem um pouco. A oficina é um recurso terapêutico fantástico e as oficinas artísticas, elas podem ser usadas para N objetivos. Empoderar pessoas, fazer com que as pessoas tenham sua identidade, fazer com que as pessoas melhorem a sua linguagem, fazer com que a pessoa se socialize, fazer com que a pessoa interaja melhor com as outras através das oficinas artísticas. E aí, a oficina artística depende do quê? Do talento do oficineiro. Você pode fazer isso com costura, você pode fazer isso com dança, você pode fazer isso com cozinha. Oficina artística para cozinha, cozinhar e fazer arte, é sim, Com senhor. certeza.
medida em que você vai experimentar sabores, na medida em que você vai manusear ingredientes e vai criar alguma coisa sua. O seu arroz, é o seu jeito. E aquilo é bonito, e aquilo é significado. Também pode ser uma manifestação artística. Então, assim, as oficinas terapêuticas, Nath, eu acho que é um recurso terapêutico muito pouco usado, né, no Brasil, né? Eu trabalhei em oficinas terapêuticas, né, na minha residência, fiz uma formação sobre isso, e eu acho assim que é muito subutilizado, sabe? E outra coisa, a oficina não é para entreter as pessoas, não é para fazer passar tempo, né? Você que trabalha com criança sabe o que eu vou dizer. Não é pegar a criança e botar ela para fazer desenho para passar tempo. Não! Aqui Não é um é. espaço terapêutico de expressão, de empoderamento, de descoberta do sujeito, de organização emocional. Precisa ser feito com objetivo e com organização. A oficina terapêutica é um recurso muito sério para ser usado. Sim, tudo tem um propósito, né? E a gente, por Exato. exemplo, você falou do desenho. Eu escuto de outras pessoas, né? Eu falo, nossa, mas só colocar um desenho aí faz. Mas olha, o desenho, ele vai me trazer tantas informações, né? Ele vai me mostrar tantas coisas, tanto no desenho, mas também no comportamento de quem desenha, né? Claro, Então, claro, é com muito certeza. mais. O buraco é mais embaixo, né, Ede? Com E certeza. uma coisa também que eu acabei de lembrar é que muitos museus pelo mundo abriram as suas portas, entre aspas, virtualmente para as pessoas poderem visitar, né? Então você consegue visitar os museus e as obras de artes de graça pelo seu celular, que é uma coisa que, poxa, Seja um né? artista virtual, por que não? Por que não? Acho que a forma de se expressar, ela vai de qualquer dispositivo, vamos chamar disso, né? Então, É, você pode ter um dispositivo, você pode usar, por exemplo, um aparelho, você pode usar de tintas. Então, não fique pensando muito em como. Só vai e faz. Quando você perceber, você já fez, né? Isso dá um alívio quando a gente faz, né, Ide? eu, A gente coloca para fora. Luísa, como te transforma em pessoa, né? Ô, Nath, nossa senhora, a gente vai conversando aqui 2 horas, se deixar. Muito legal, muito legal. Mas assim, primeiro eu queria agradecer demais. Eu não esperava que a gente fosse conversar tanta coisa. Poxa, Ide, eu agradeço. Saber seu caminho profissional, que eu sei que você está fazendo, com todo o cuidado do mundo. Eu tenho um especial orgulho, você sabe disso, né? Muito feliz. Fiquei muito feliz de ser você a inaugurar novamente, né? A reestrear o Prosa Cabeça. Então, queria que você colocasse aí suas palavras finais, minha querida Natália, psicóloga. Poxa, para mim é um prazer inenarrável estar aqui contigo, poder compartilhar, né, de ideias, enfim. Eu agradeço imensamente por você por ter te conhecido, né? Antes já te conhecia como artista, né? Mas depois nosso caminho foi se entrelaçando. Você foi meu professor, né? Depois a gente começou a tocar também, porque na faculdade a gente tem esse espaço artístico, né? Também muito Agora, importante. Marcela, então, hein? Eu, a Aide, Marcela, a gente tocava, né, nos eventos de psicologia e era uma coisa muito gostosa. Era um momento muito, nossa, não tem nem como descrever. Uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da faculdade, né? São esses momentos de troca. E estar aqui é muito gratificante para mim, porque acho que a gente tem o mesmo propósito, né, Aide? A gente sempre de levar ao outro as informações, de compartilhar. E isso eu aprendi na faculdade, né? Uma postura também que, quando a gente está na faculdade, a gente sempre fala, nossa, acho que quando eu crescer eu quero ser igual tal pessoa. Então, eu tive muito essa sensação, Aide, quando a gente começou a trabalhar junto na clínica escola. Eu sempre levava muitos casos para você, né? E aí, o mais interessante é que você deixava a gente assistir sua prática, né, profissional. Poxa, isso mudou tanto a minha visão,
Que bom. Me deixou mais atenta, né? A alguns sintomas e algumas coisas que passam muito despercebido por nós, né? Então, eu agradeço desde sempre, né, por você ter contribuído na minha formação, por ter sido uma pessoa pilar, assim, na minha vida pessoal também. E, poxa, para mim, o prazer é meu de ser a primeira pessoa, porque, poxa, que responsabilidade. Ô, Nath, eu costumo dizer assim que o maior sucesso de um professor é quando ele descobre alguns alunos que ele vê que eles vão além dele, tá? Você é uma das que eu sei. Você Oh, vai além de mim, e isso vai ser um sucesso. Vou me sentir orgulhoso o dia que eu começar a perceber isso. Eu tenho certeza que essa sua prática vai muito além da minha. Muito obrigado. amém. Eu que agradeço. Pessoal, queria agradecer demais aí. Nossa Senhora, não dá para citar tanta gente, Nath. Que Ai, legal. Que bom que vocês estão aqui. Segunda-feira que vem tem mais. E aí a gente vai fazer uma live que eu acho bem interessante. Eu vou conversar com uma gestora de saúde. Ela trabalhou em duas cidades, né? Ela trabalhou em São Lourenço. Atualmente ela é gestora da cidade de Cristina. E eu quero conversar com ela para saber como é que é exercer essa profissional, exercer essa prática, né? Quer dizer, ser responsável pela gestão de saúde de uma cidade em plena pandemia. Então, semana que vem, eu vou conversar com a Tereza Virginia Lugero, gestora de saúde de Cristina, para a gente falar sobre gestão em saúde em tempos de pandemia. Acho que vai ser legal, não vai, Nath? nossa, não vou perder. E é um assunto pertinente para a gente discutir, né? Porque Sim, é de interesse nosso. Então, população, preste atenção, né? A gente é. precisa conversar sobre isso. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui, eu e a Tereza Virgínia, para falar sobre esse assunto. Pessoal, como sempre, quando a gente termina uma live, o que a gente pede? Inscreva aí no canal, por favor. No seu... Se inscreva no canal para poder o Prosa Cabeça continuar passando para vocês o que a gente quer passar. Então, se inscrever no canal, além do Prosa Cabeça toda segunda-feira, tem pelo menos 2 vídeos inéditos toda semana. Então é só se inscrever. Nath, beijo grande. Vou terminar a live em homenagem ao Rei Chad, tá? Valeu!